Nós temos os sinais vocálicos, que são idênticos ao hebraico. Esse quadradinho representa a consoante, tá? O sinal mesmo é esse. Tá dando para enxergar direitinho aqui? Deixa eu ver se tem uma. Tem aqui, ó. Melhor, né? Ó, dá um zoom. Mas esse quadradinho não significa nada, é só a letra que. É só a consoante que vai acima. O sinal são esses sinais abaixo. Então você tem a forma quadrática é igual à cursiva, não tem diferença. Esse sinalzinho, esse tracinho embaixo, tem som de A. Tá? A gente usa a transliteração. Existe uma transliteração mais sofisticada, nós estamos usando aqui uma simplificada. Pronúncia de A. O nome é mais difícil do que a letra, né? Patar. São nomes aramaicos, na verdade. Esses nomes não são hebraicos. Originalmente são aramaicos, também hoje é usado pelo hebraico. Mas o nome das vogais são nomes aramaicos. Quem sabe lá o árabe e o siríaco vai também lembrar, né? O fatah, né? E o fathah no aramaico lá, que é o patar. Esse mesmo sinal vai aparecer com dois pontinhos do lado, também tem som de A. Geralmente se translitera com esse sinalzinho aqui em cima, tá? A pronúncia é A também igual. Na antiguidade tinha uma pronúncia mais breve, então esse A era mais um pouquinho. Esse também é breve, mas esse aqui é brevíssimo, né? Era a diferença do tempo de pronúncia. Hoje não tem diferenças. O nome do sinal chama Hatef Patah. Esse sinal pode ter som de A ou de O. Né? Aqui com som de A, é uma vogal longa, mas ele, quando tem som de A, se translitera assim, e quando tem som de O, se translitera assim. Não havia muita diferença, como a gente tem em português, entre O e O, tá? Esse mais aberto ou fechado, mas o israelense não diferencia muito isso, né? O de O. Para ele, assim, ele ouve muito parecido. Na antiguidade também, você não tinha muita diferença entre abertura, entre O e O. É chamado o Azinho de Kametz Gadol e o Ozinho de Kametz Katan. São nomes aramaicos também. Na maioria das vezes é A, tá? Só quando ele é átono, que ele é O. Mas é meio chatinho de saber quando é A e quando é O. Se você pegar o Marzor na sinagoga, eles puseram um pouquinho maior quando é O, né? No próprio texto hebraico do Marzor, que é o livro de orações judaicas, né? E às vezes nos livros lá do Seder também, eles colocam um pouquinho maior o Kamatz Katan para dar essa ideia de que é O. É difícil diferenciar também. Os dois pontinhos é E, tá? Às vezes EI também, tá? Algumas leituras no hebraico moderno, às vezes é E ou EI. Chama tsire. Os três pontinhos também E. Pode ser E ou E. Geralmente é chamado de segol. E tem três pontinhos, com mais dois pontinhos, também é E, é transliterado assim. E pode ser E ou é o Hatef Segol. Então, esses sinais são os que vão abaixo das consoantes, tá? Você vai ler consoante, vogal, geralmente termina com consoante, tanto no hebraico quanto no aramaico, exceto nos chamados sufixos pronominais, que nós vamos ver também, que eles terminam com vogal, em sua maioria. Mas a estrutura da língua hebraica é consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. Então você lê a consoante e depois lê a vogal, que são esses sinaizinhos que estão embaixo. Consoante, vogal,
E aí, continua aqui, né? Um pontinho embaixo é I, que é o Hirek. Um pontinho mais o Yud também lê I. Na cursiva eles vão pôr um tracinho assim, que é o Yud. É o Hirek Malé ou Hirek Yud, o nome da vogal. A bolinha acima é o som de O. O é o Holem. E pode aparecer o próprio Vav com a bolinha em cima, que é o Holem Vav. No cursivo fica um pauzinho com a bolinha. Eu estou tratando assim, mas não é propriamente o acadêmico, isso aqui é mais para simplificar, tá? O chamado de Holem Vav. Esse aqui, né, que parece com aquele A lá, com 2 pontinhos, a gente já leu. Quando está assim, sabe que é O mesmo. Quando ele está sozinho, você não sabe se é O ou A, depende da palavra. Mas aqui é O, é chamado Kametz Hatuf. O Vav pode aparecer com um ponto no meio, então ele tem som de U. No cursivo é só um tracinho com U. E é o chamado Shurek. O Shva é o mais trabalhoso na pronúncia aí. Tem várias regras de pronúncia. Algumas regras de pronúncia que nós vamos ver também depois na hora de ler. Diferenciam aí a pronúncia do Shva. Às vezes ele é pronunciado, às vezes não é pronunciado. E só vai representar a ausência de vogal. É transliterado, geralmente com esse ezinho de ponta cabeça. Pode ser E ou sem pronúncia, se chama Shva. São 15 sinais, tá? Vocálicos, foram inventados depois para ajudar na pronúncia. Na Bíblia hebraica, você tem a Bíblia hebraica e também na porção aramaica da Bíblia você tem esses sinais vocálicos. Então não tem dificuldade nenhuma no sentido de que já está vocalizado, tá? Não é como você aprender uma língua e tem que aprender as regras gramaticais para acentuar ou para vocalizar. O texto já está vocalizado. Então, os maçoretas foram quase perfeitos. Assim, a pontuação maçorética beira a perfeição. Só não beira a perfeição porque é a variante de manuscrito. Mas é uma obra monumental, sem paralelo na história humana, tá? Pegar uma língua e fazer um sistema de vocalização assim tão preciso, foi uma obra monumental, a obra dos maçoretas. Então, a Bíblia hebraica e aramaica já está vocalizada. Só tem que aprender a ler. Não precisa aprender a saber quando é I, quando é E, quando é O, quando é outro O. Só precisa identificar 22 letras, tá? 22 consoantes, 15 sinais vocálicos e 5 variantes que são as formas finais das letras, né? Então, é um pouquinho trabalhoso, tá? Para quem nunca teve contato com a língua, é uma parte bem complicada. Só para a gente ver aqui como é interessante, porque você tem Daniel 2,4, é a primeira ocorrência que aparece em aramaico. Mas antes de aparecer aramaico, o próprio versículo tem a palavra em hebraico, tá? Essa é a vocalização do hebraico e do aramaico. Alguns sinais aqui, se você perceber, são vogais. Esses outros sinais que não são vogais, o que você tem que fazer? Ignorar, porque eles não alteram a pronúncia. Eles só vão dizer onde estão a sílaba tônica, onde estão as pausas, tá? São sinais de cantilação. Mesmo o hebraico moderno não tem sinal de cantilação nem quando se vocaliza, tá? O sinal de cantilação serve na sinagoga para dar as pausas, para o camarada saber o tempo. É como se fosse uma notação musical. Quem conhece partitura, depois eu indico o livro aí que você compra, não tem em português, mas
Você compra e vem com CD mostrando como que pronuncia a cantilação. Mas isso é um negócio muito da sinagoga, para o cantor da sinagoga lá, para ele fazer a leitura. Mesmo rabinos, ao ler a Bíblia hebraica, nem todos os rabinos eles leem com essa cantilação, tá? Porque é uma notação para o tempo que você demora para pronunciar a vogal. Só tem as 15 vogais, são 15 sinais vocálicos. O que não for aqueles 15 sinais vocálicos são sinais de cantilação. Você não precisa se preocupar. Falando isso porque, mesmo quem é alfabetizado em hebraico moderno, pode se confundir ao ver esses sinais, né, que são chamados teamim. Né? Os teamim são sinais de cantilação. Tá? São muitos sinais de cantilação. Eles não interferem propriamente na pronúncia, é só uma tradição para ler a Bíblia hebraica meio que cantado mesmo. Então, os sinais que não forem aqueles 15 lá, ó, esses aqui, ó, você pode ignorar, porque eles não vão interferir na leitura nem do hebraico, nem do aramaico. É para quem vai aprender e fazer análise, é interessante porque eles fazem a divisão sintática também, eles podem ajudar na divisão sintática da Bíblia hebraica. Mas esse trecho é em hebraico, tá? O versículo de Daniel, capítulo 2, verso 4, ele começa em hebraico, e aí, nesse trecho é que começa a parte aramaica da Bíblia. Então, em Daniel, né? Então, a parte aramaica de Daniel começa no Daniel 2, 4b. Ou seja, a segunda parte do versículo está em aramaico e vai até o 7:28. Então, de Daniel 2:4 até o 7:28 está em aramaico. Só que, antes de entrar para o aramaico, você vai descobrir por que está em aramaico. Se souber hebraico, né? Vai falar, vai adabru hakasdim lameler aramit. E disseram os caldeus para o rei em aramaico. Ou seja, Daniel está narrando que os caldeus foram falar com o rei Nabucodonosor em aramaico. E aí começa a partir aramaico. Entendeu? Eles disseram para o rei em aramaico. Aí o narrador vai dizer e vai escrever o que eles disseram para o rei. Aí vai em aramaico até o 7:28. Esse trechinho só está em hebraico. Hebraico bíblico, tá? Tá um clássico vaiktol aí, né? Que é esse vav com a terceira pessoa do imperfeito plural vai dar beru. Então, e disseram. Então, e aí pus a transliteração aqui para quem for aprender, treinar. Ó, é uma forma de transliterar assim, ó, vai dar beru, hakasdim, lameler, aramit. E disseram os caldeus para o rei em aramaico. E aí vai começar a sessão em aramaico. Aí eu pus bonitinho aqui para você, azulzinho, que é a sessão aramaica. Começa em aramaico. Quem já lê hebraico não vai ver qualquer diferença de pronúncia. Só vai ver diferença porque existe uma diferença gramatical, tá? Que nós vamos aprender essa diferença gramatical. E até dá para observar algumas questões aqui, mas vamos ler, ó. Malka le olmin reil emar helma. Malka le olmin reil emar helma. Se você prestar atenção aqui, quem conhece hebraico, meler, né? Lameler, é a preposição le,
mais o artigo, né, indicando aqui até pelo dagesh, mais o artigo, mais a palavra meler, para o rei. Como ficou essa palavra o rei em aramaico? Ele acrescentou um aleph ali, ó. Enquanto que o hebraico tem o artigo no início, igual aqui, ó, hakasdim, esse é o artigo hebraico. É o re, o patar, mais o dagesh na primeira letra. Então, no hebraico, o artigo vem na frente, colocando o dagesh. No aramaico, ele vai no fim, ó. E pela pronúncia, alguém pensar, quem sabe hebraico, ia pensar que é rainha, né? Malká. Mas Malká, em aramaico, é o rei. E aí percebe que termina em in. Em aramaico, o plural é em in, e não em im. No hebraico, o plural é im. No aramaico é in. E aí a forma verbal, reil, que nós vamos aprender. Aqui é o imperativo aramaico, emar e helma. Quem conhece hebraico soa parecido, né? Halom, que é sonho. Halam, halom, que é sonho. Vai virar helma, o sonho. E aqui está sendo usado esse, que a gente chama no aramaico do determinado, tá? Então esse determinado como se fosse um vocativo. Ó rei, para sempre vive, viva para sempre. Diga o sonho. Então, lembra da história? Nabucodonosor teve um sonho, e aí os adivinhos falaram assim, diga o sonho, né? O rei Nabucodonosor era muito esperto, né? Ele falou, não, digam vocês o sonho, porque se vocês são magos, adivinhos, eu quero que vocês digam o sonho também. Porque eu vou falar o sonho, vocês vão inventar uma interpretação, né? Se vocês são adivinhos, digam o sonho e a interpretação. Mas aqui não chegou nessa hora ainda. Os magos, né, os adivinhos da Babilônia, vão dizer para o rei, ó rei, viva para sempre. Diga o sonho. Lá, Balká, Leolmin, Reil, Emar, Helmar. Ó rei, viva para sempre. Diga o sonho. Aí continua, né? Diga o sonho, Leavadair. Leavadair, Ufshre, Nechavê. Quem sabe lá o hebraico vai ver alguma coisa parecida aqui, que é o sufixo pronominal. Só que lá no hebraico é ha. Aqui no aramaico é h. Lá no hebraico é feminino, né? Aqui no aramaico é o masculino. Diga para os teus servos, né? Leavdair. Diga para os teus servos, Ufshre nechavei. E a interpretação, ó, de novo o Aleph aqui, ó. Você vai perceber o aramaico com muito Aleph no final, que é o artigo. Malká, Helmá, Ufshirá. Então, diga aos teus servos, diga o sonho aos teus servos, e a interpretação nós revelaremos. Então, nechavei. Então, aí, para você aprender a pronúncia, Leavdair. Só lembrando que esse B com tracinho vai ter som de V em algumas transliterações, tá? Então, Leavdair, que é isso aqui, ó. Leavdair. Ufshra, Nechavê. Nechavê. Ignora esse pontinho no Vav, que não é o pontinho de sinal vocálico, tá? É a indicação da forma intensiva do verbo que nós vamos ver depois.
Então, só aqui para você que está aprendendo aí no aprender o alfabeto hebraico, uma transliteração mais simplificada, para depois você treinar